Portanto, estou aqui hoje para apresentar a linha de investigação em ecossistemas terrestres e alterações globais, que partilho a coordenação com a Susana Rodrigues. Ela não está numa saída de campo, e, portanto, faço eu hoje aqui a apresentação. Ora bem, dentro desta linha de investigação, temos, se quisermos, 5 grandes sublinhas ou subáreas. Bem? Temos que nós designamos internamente por Community Lab, Mountain Lab, Mad Dendro Lab, Stress Lab e Invaders Lab. E eu vou mostrar, portanto, a minha opção foi, vou apresentar cada uma destas subáreas e os responsáveis respectivos, os principais, e optei por mostrar alguns dos trabalhos que foram publicados no âmbito desta linha, um bocadinho para dar uma ideia do tipo de trabalho que se desenvolve. Então, começo então por ordem alfabética. Vamos começar pelo Community Lab, que é o investigador principal é o Ruben Heleno, e esta linha de investigação estuda as interações das espécies num contexto, enfim, de rede de interações. Tem muitos estudos sobre a biogeografia de ilhas e têm, de facto, muitos trabalhos sobre a dispersão de sementes. E destaco um dos trabalhos que foi feito por este grupo, que na realidade até falou da dispersão de sementes, mas falou da dispersão de propágulos de fungos micorrízicos, que são simbioses muito importantes para as plantas. E este trabalho foi publicado no New Phytologist e, só muito rapidamente, portanto, o que os investigadores fizeram foi tentar, enfim, apanharam várias espécies de aves, portanto, europeias, e foram aquela imagem clássica dos investigadores que vão ver o estrume e os excrementos, não é? Vão à procura das sementes. E, portanto, foi o que fizeram, em que foram tentar detectar aqui esporos, ou seja, estruturas de resistência dos fungos que pudessem existir também nos excrementos das aves, ou inclusivamente também nas patas, não é? Limpando as patas das aves para ver se conseguiam detectar esporos. Na realidade, não detectaram diretamente os esporos, mas quando germinaram as sementes, e aqui é este resultado que temos aqui do lado direito, temos aqui as espécies de aves, as sementes que foram encontradas associadas a essas aves. Temos aqui a cinzento escuro aquilo que foi coletado, a cinzento claro as sementes viáveis, ou seja, que germinaram, e depois temos aqui a laranja, apesar de serem só 2 pontos, mas digamos, quase um orgulho, não é, de ter feito esta descoberta, que foi 2 espécies de aves diferentes que transportaram sementes da mesma espécie, neste caso da espécie Rubus ulmifolius, que quando as sementes germinaram apresentaram micorrizas arbusculares, que são as micorrizas que crescem dentro das plantas e que, portanto, que são essenciais ao desenvolvimento destas plantas. E, portanto, este foi um trabalho pioneiro em que detectaram que as aves, para além de transportarem as sementes, neste caso também transportam os propágulos associados dos fungos, que são essenciais ao desenvolvimento das plantas. E este artigo teve um comentário, portanto, também de salientar, um comentário positivo. Bem, e a pergunta é como é que as micorrizas arbusculares viajam. Bem, e, portanto, chama a atenção para, de facto, a novidade e a abertura, se quisermos assim, de uma área importante para ir explorar. Okay, destaco outro trabalho feito por este grupo, e aqui, muito mais, aqui de facto direcionado para as redes de dispersão de sementes. Este trabalho foi feito no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, e o que temos aqui são o tipo de imagens que eu invejo sempre, são sempre esteticamente bonitas, em que o que temos aqui é a rede em que se destacam os principais dispersores de sementes, os principais, aqui embaixo na barra cinzenta, as principais espécies de plantas que são dispersadas pelos vários dispersores.
E aqui as linhas mais ou menos grossas mostram, se quisermos assim, se quisermos a proporcionalidade de interação entre os dispersores e as respectivas espécies. Aqui temos a rede total para a gorongosa, para o Parque Nacional da Gorongosa, e aqui dividido em diferentes unidades de paisagem. Grassland, Transition Forest, Mixed Dry Forest e o Miombo, que é, portanto, uma área, foi assim que foi classificado, se quisermos, a paisagem da gorongosa. E o que estes autores fizeram foi, se quisermos, ter uma abordagem metodológica diferente para descobrir, ou para perceber muito melhor a interação entre estas unidades de paisagem. Este também foi um resultado, se quisermos, inovador, ou de análise inovadora que os autores apresentaram neste artigo, em que, claro que serão eles que têm melhor capacidade de explicar, principalmente o Sérgio, não é o primeiro autor, que esta tal multi-layer network approach, que dá uma ideia muito melhor também dos mesmos dispersores a misturarem, se quisermos assim, a terem interação entre estas 4 unidades de paisagem, o que de facto pode ser extremamente importante para a composição e dinâmica destas comunidades. Ok, passo a apresentar o segundo grupo, o Invaders Lab, coordenado pela Elizabeth Marchant e pela Hélia Marchant. Como já devem ter desconfiado, são da família, são irmãs e inclusive são gêmeas, e que têm feito um trabalho incrível, de facto, sobre as invasoras biológicas de plantas, as exóticas, que se tornam invasoras, e têm feito um trabalho incrível de divulgação sobre o problema das invasoras, daquilo a que se chama ciência cidadã, em que convidam, de facto, os cidadãos a participarem no mapeamento, primeiro aprender a reconhecer as invasoras e depois ajudar ao mapeamento dessas mesmas invasoras, e depois também fazem muitas ações de forma como reduzir o impacto das invasoras. Tem um site, a minha apresentação está preparada para entrar diretamente no link, mas que eu ainda tinha que partilhar o ecrã, portanto, para não estar a perder tempo, tinha que partilhar um novo ecrã, eu não vou entrar no link, mas chama a atenção para este link. Dá muito trabalho manter estas páginas atualizadas, em que têm detalhes sobre, vão destacando uma espécie invasora, e tem o acesso, então, como eu disse, ao link em que as pessoas podem participar, à aplicação em que as pessoas podem participar para o mapeamento de invasoras, como reconhecer invasoras. Enfim, é um trabalho incrível que, de facto, as marchantes, não é, têm desenvolvido. Ok, agora entro, enfim, mais na minha área de investigação, o Mad Dendron Lab, que, como disse a Joana, enfim, temos 3 linhas de investigação principais. Naturalmente, a dendrocronologia clássica enfim, coletar amostras de árvores vivas e procurar sinais climáticos e ecológicos nos anéis do crescimento. Também estudamos a xilogênese, que é precisamente assistirmos literalmente ao crescimento dos anéis e relacionar também com parâmetros climáticos, ajuda-nos um bocadinho a perceber melhor a dinâmica intra-anual de crescimento. E, de facto, temos também a dendroarqueologia, que tem sido uma interação incrível também com as equipas de arqueólogos nas descobertas de madeiras das escavações, e não só, de edifícios históricos, etc. Por acaso, hoje eu não venho destacar nenhum dos trabalhos que temos feito na área do Mediterrâneo, nem da dendroarqueologia, nem da xilogênese, mas venho destacar, se quisermos já, uma ligação do grupo de dendrocronologia a redes mais internacionais de dendrocronologia, e uma muito importante da dendrocronologia tropical. Durante muito tempo pensou-se que as árvores nos trópicos não formavam anéis de crescimento, que não tinham um ritmo de formação anual de crescimento. No entanto, nos últimos 10, 15 anos tem havido um boom de estudos na área tropical, e é muito importante
A dendrocronologia, para quem não sabe, é uma fonte muito importante de informação climática, é um proxy climático muito importante, e termos mais informação sobre as áreas tropicais é extremamente importante. E entramos nesta rede de dendrocronologia tropical, especialmente a partir, só explicando muito brevemente, recebemos aqui no laboratório em Coimbra estudantes de doutoramento brasileiros que vieram fazer estágios aqui, e foi a nossa, no fundo também foi uma oportunidade para nós para contactarmos com espécies tropicais. E a partir daí desenvolvemos trabalho conjunto e daí, enfim, tivemos esta entrada nesta rede de dendrocronologia tropical e destaco esta publicação que foi feita há relativamente pouco tempo, ou que saiu há relativamente pouco tempo. Aqui este mapa o que mostra é a rede de dendrocronologia de regiões tropicais e subtropicais que existe, e o que se fez neste trabalho foi mostrar que, no fundo, a resposta, claro que vai sempre procurar a resposta climática destas espécies tropicais, através dos padrões de crescimento das árvores tropicais, e o que se dividiu foi, consoante a resposta das espécies à precipitação, dividiram-se em 4 grupos principais. Um grupo que também estão geograficamente definidos. Aqui os quadrados mostram as cronologias que mostraram uma forte resposta à precipitação, ao fator precipitação, uma positiva, menos positiva e aqui, inclusivamente, uma resposta negativa, pelo menos ligeira, à precipitação. E o que foi curioso nos resultados deste trabalho é que aqui lá está, temos a divisão nos tais 4 grupos de sensibilidade diferente à precipitação, e o que estes gráficos mostram é a correlação entre o tamanho do anel, ou seja, se cresce mais ou menos, aqui no eixo vertical, e aqui são os meses do ano. E aqui o que temos, as diferentes cores de cinzento mostram a maior ou menor umidade, quanto mais, que é a maior quantidade de água, que no fundo revela as alturas de maior ou menor precipitação, e aquilo que está mais claro são períodos de menos precipitação, inclusive de stress hídrico. E o que vemos aqui é que no grupo que teve uma resposta grande à precipitação, há uma correlação muito positiva à precipitação na época seca e uma correlação negativa à temperatura máxima também na época seca. Ou seja, o que isto está a dizer é que o crescimento anual e a aquisição de biomassa linhosa anual nas zonas tropicais e subtropicais, pelo menos em grande parte delas, ocorre durante a época seca. Okay? E, portanto, isto tem implicações muito importantes se projetarmos o aquecimento global, que isto pode agravar o declínio da produtividade anual das árvores tropicais, ou seja, e aqui estamos nas questões de termos estruturas que estão a acumular carbono, pelo menos a médio e longo prazo, que é, digamos, o carbono que fica acumulado nas árvores é de facto uma forma de acumular a longo prazo. E, portanto, foi um resultado muito interessante deste artigo, da análise desta rede de dendrocronologia. Destaco outro trabalho publicado muito recentemente, em que também entramos com dados de densidade de madeira, em que este trabalho mostra os padrões globais de densidade da madeira. Isto foi feito, naturalmente, este trabalho é muito feito por pessoas da modelação. Bem, eu aqui entro como uma mera ecóloga que tento interpretar, enfim, o que é que está a acontecer, e o que os modeladores fizeram, utilizaram vários modelos em que veem quais os principais parâmetros que têm influência na densidade da madeira. Naturalmente que quase todos os modelos referem que, de facto, as condições climáticas
tem mais de cerca de 50% de influência em determinar a densidade da madeira. Depois temos as características da vegetação, se são, por exemplo, espécies perenes, caducifólias, enfim, outras características, enfim. Aqui é uma longa lista de características que eles testaram e incluíram nos modelos. E depois ainda temos uma componente das características do solo, edáficas. E com este artigo construiu-se, de facto, um mapa global da densidade da madeira. E, de facto, estes mapas são muito importantes porque podem ajudar a prever a prever, digamos, a capacidade também, mais uma vez, de aquisição de carbono biogeográfico, de uma forma biogeográfica, e também perceber como é que, uma vez que se o clima tem influência na densidade da madeira, mais uma vez, se pomos por trás alterações climáticas, que alterações é que pode haver também, também neste mapeamento da densidade da madeira. Ok, passo a apresentar o outro laboratório, o Mountain Lab, se quisermos é o mais jovem laboratório, é coordenado pela Susana Rodrigues e o seu grande, enfim, objetivo é estudar os efeitos das alterações climáticas na diversidade e nas dinâmicas dos ecossistemas de altitude. Portanto, aqui em Portugal, portanto, o estudo está centrado naturalmente na Serra da Estrela e, portanto, há digamos, tem vários objetivos. Um deles é perceber como é que as florestas recuperam, por exemplo, de drivers como, por exemplo, os fogos que têm afetado nos últimos anos, especialmente a área da Serra da Estrela. Aqui destaco um trabalho em que também, enfim, uma colaboração do grupo de dendrocronologia, em que estudámos dois arbustos importantes da Serra da Estrela, os juníperos comunes e os sitios oromediterrâneos, e fomos medir vários parâmetros, desde aqui o que temos aqui na linha, no primeiro gráfico, temos o tamanho dos anéis. Aqui é um parâmetro de aquilo que se chama da hidráulica das plantas, que nos dá uma ideia da maior ou menor capacidade de transporte de água, assim como, enfim, estes três parâmetros deste gráfico aqui seguinte, também a área de condutividade, ou o número de células que conduzem a água, tem a ver precisamente com a hidráulica das plantas, a sua maior ou menor capacidade de transporte de água. E as amostragens foram feitas em 3 altitudes diferentes, a mais baixa, a intermédia e mais alta, com cores diferentes. Aqui, curiosamente, só para destacar uma coisa muito rápida, na capacidade hidráulica, os juníperos comunes que crescem a altitudes maiores têm uma maior capacidade hidráulica. Claro que tentamos explicar aqui o facto de estar em altitudes mais altas, tem uma estação de crescimento mais curta, e então eu digo sempre, as plantas têm que abrir mais a goela para passar mais água mais rapidamente, para aproveitar o tempo que têm para crescer. Bem, portanto, essa foi uma das interpretações, mas aqui temos, se quisermos, o resumo do resultado final deste trabalho, comparando as duas espécies e a sua sensibilidade climática. E não vou entrar em detalhe, mas o que este trabalho nos mostrou é que os juníperos comunes, que é uma gimnospérmica, e os sítios oromediterrâneos, que é uma angiospermica, naturalmente que têm sensibilidades diferentes, climáticas diferentes. Por exemplo, só muito rapidamente, os juníperos mostrou uma grande sensibilidade à temperatura máxima de primavera, ou seja, se quisermos aqui um aquecimento, nas previsões de aquecimento global, um aumento de temperatura de primavera poderá ter um efeito benéfico no crescimento radial dos juníperos, mas, por exemplo, o sítio dos oromediterrâneos é muito mais sensível às temperaturas de outono, e, portanto, ou seja, isto é interessante porque há desfasamentos na sensibilidade climática das espécies, o que torna também mais complexo a sua previsão do que é que vai acontecer, se de facto as populações vão aumentar, se vão diminuir, perante alterações climáticas ou as tendências climáticas que estamos a assistir. Destaco aqui um projeto que está mesmo a iniciar, por isso é que também a Susana está no campo,
que é o Raymond Star, que é uma rede de monitorização climática e biológica da Serra da Estrela, que tem como objetivo caracterizar de uma forma mais profunda os climas da Serra da Estrela. Em zonas montanhosas é muito mais difícil termos, há muito mais diferenças de clima, porque precisamente pelo efeito da montanha, e, portanto, o que eles vão instalar é mais estações meteorológicas na área da Serra da Estrela, fazer um mapeamento da vegetação, diversidade fenológica. Aqui o grupo de endocrinologia também vai participar para vermos a dinâmica de crescimento também das árvores e arbustos. Portanto, vamos continuar nesta colaboração. Ok, e por último, o Stress Lab é liderado pela Maria Celeste Dias, tem uma forte componente aplicada à agricultura e destaca aqui dois trabalhos, um deles sobre como tornar as oliveiras mais resilientes ao stress hídrico, neste caso utilizando uma experiência em que se utilizou uma bactéria benéfica ao crescimento, a Pseudomonas reactans, depois submetendo as plantas a stress hídrico ou sem stress hídrico. É um estudo, enfim, muito exaustivo, que mediram muitos parâmetros ecofisiológicos. Aqui eu só quero destacar alguns, efetivamente, aqui nesta linha mais interior, enfim, como que temos o nosso controle e os parâmetros ecofisiológicos que foram medidos no controle e aquilo que se diferenciou e o que foi diferenciado nos vários tratamentos. E o que temos aqui nos tratamentos é o BS1 ou BS2 são em dois tempos diferentes, em que temos o stress hídrico, as plantas de oliveira sujeitas a stress hídrico, mas com a Pseudomonas reactans, e naturalmente que o que vemos aqui é que há um aumento da sua utilização na eficiência da água e, portanto, poderá torná-los muito mais resilientes, de facto, ao stress hídrico. Portanto, mais uma vez, quem quiser e estiver interessado neste trabalho, é contactar mesmo a Maria Celeste Dias, que conhece mais profundamente os resultados. Destaco ainda outro trabalho, aqui sobre a utilização de resíduos, inclusivamente agrícolas ou não. Temos aqui o impacto também das borras de café como um potencial herbicida e fertilizante. E destaco só aqui o resultado principal deste trabalho, que foi feito em 2 anos, em que as autoras testaram vários tipos de resíduos e descobriram, neste trabalho, destacaram que, de facto, a utilização desses resíduos reduziu a biomassa de plantas daninhas, é? Das weeds em inglês, e no segundo ano, inclusive na experiência, a própria adição das borras de café de facto aumentou a produtividade, a biomassa das plantas agrícolas onde isto foi testado. Ok, termino com um aspecto, portanto, a linha também tem uma forte componente de comunicação da ciência. Destaco aqui alguns projetos que temos tido. Um deles foi esta exposição que organizámos no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, em que o que quisemos destacar foi mostrar a anatomia da madeira, do xilema ao público e para as pessoas perceberem, verem no fundo o interior das árvores e ver como é e para que serve. Temos também um projeto no Parque de Serralves, em que colocámos uma série de sensores num sobreiro que está em Serralves. Eu também tinha aqui o link para entrar, mas para não estarmos a perder tempo, o que temos aqui são vários sensores colocados, desde um fluxo de seiva, um dendrómetro, sensores de temperatura, umidade, uma câmara NDVI que permite estimar a maior ou menor fotossíntese. Portanto, esta câmara está a tirar todos os dias uma fotografia da copa e, portanto, podemos ter uma cronologia destas imagens. Portanto, aqui a ideia é ensinar as pessoas, ou que as pessoas percebam o que é que uma árvore faz todos os dias. E termino com uma residência artística que também tivemos, aqui uma relação entre a arte e a ciência. Esta residência artística
deu origem a uma exposição que foi mostrada na Bienal de Fotografia do Porto, e o artista em residência foi o Marcelo Mosqueta. Foi uma interação espetacular. E nós, no final, até já o chamávamos o nosso Marcelo Duchamp, porque transformou os objetos do cotidiano do nosso laboratório em objetos de arte. Okay? Muito obrigada pela vossa atenção.